Fala galera, beleza? Mais uma semana a gente tá aí, mais uma semana a gente tá enlouquecendo. Vocês já devem estar percebendo que meu cabelo tá ficando insano, certo? Antes que ele que era impecável, agora ele tá com a medida que a gente vai surtando ao longo da nossa quarentena, ele vai ficando horroroso, maluco, muito esquisito. Mas a gente vai sobrevivendo, né? A gente vai fazendo as atividades, a gente vai mandando, a gente vai trabalhando aí na medida do possível e esperando esse treco passar, tá? Bom, oitavos anos, vamos lá. A videoaula que eu preparei essa semana é sobre invasão holandesa. Talvez seja a mais curta das que a gente teve até agora. Foi um pedido de uma colega de vocês, a Rebeca do oitavo C, que não tinha entendido muito bem quando eu falei sobre isso, quando na verdade eu passei atividade sobre isso. Lá na segunda semana, primeira, acho que segunda semana, e de fato, foi uma mancada minha, né? Eu achava que essa. A quarentena não ia durar muito tempo, como ela tá durando, né? Então, na verdade, eu tinha mandado uma atividade que a gente não tinha conversado ainda, mais para passar o tempo, assim, né? Para vocês terem alguma coisa, mas era o momento errado de passar a invasão holandesa. Invasão holandesa a gente trabalha normalmente depois que a gente vê o açúcar ou pelo menos no meio ali, né, no processo de falar sobre cana de açúcar, tá? Como a gente já falou de cana nas 2 semanas atrás, agora dá pra gente falar muito bem e talvez, claro, quem viu as outras duas videoaulas vai conseguir entender tranquilamente a dessa semana. Se não veio, gente, vai lá atrás, pega os outros vídeos, assista primeiro e depois vê essa, porque senão vai ficar totalmente perdido, tá? Então, invasão holandesa a gente vai conseguir entender muito melhor agora. Eu também queria falar que essa semana eu vou dar uma segurada, né? Vou dar uma segurada nas atividades. Eu só vou passar esse vídeo para vocês fazerem um resumo e um texto com 5 questões e fim de papo, tá? Então vou tirar um pouquinho o pé, né? Eu tenho pedido mais resumos, mais biografias, coisas mais de vocês ao longo das semanas, mas nessa eu vou dar uma parada, tá? Não uma parada, mas obviamente de uma diminuída no tanto, na quantidade de atividades que eu tô passando. Isso por alguns motivos. O primeiro deles é que eu quero que vocês. Eu quero receber mais, tá? Eu tenho recebido uma quantidade cada vez maior de atividades desde que eu tenho pedido para entregar pelo e-mail, mas ainda assim muito pequena, né? Eu quero ver se nessa semana eu mandando menos atividades eu consigo receber, perdão, mais coisas, mais textos, mais atividades de vocês aí, tá bom? Então, às vezes menos é mais, né? Então, vou mandar um pouquinho menos dessa semana para ver se dá uma incentivada de vocês fazerem essa. E também, né, já que vocês vão ter um pouco mais de tempo, sendo que eu tô diminuindo as minhas, talvez vocês consigam fazer um pouquinho das semanas anteriores que alguém acabe não tendo feito ainda, ou seja lá o que for, tá? Tudo bem, então. Então vamos começar. Eu falei então nas semanas anteriores sobre. Opa, só uma aqui. Eu falei nas semanas anteriores sobre cana-de-açúcar, escravo, engenho, etc. Tal. Então agora a gente fala de invasão holandesa, perdão. Como eu falei antes, o Brasil ele era disputado por alguns outros países na Europa, né? A Espanha era o principal concorrente de Portugal pelo Brasil, por quê? Porque a Espanha ela tinha quase todos os outros territórios, né? Só faltava praticamente o território brasileiro para a Espanha fechar a América quase inteira, né? Então a Espanha era dona do México. Se vocês pegarem um mapa, gente, sempre é muito importante vocês sempre terem um mapa, pelo menos da América e da Europa, do lado de vocês ou perto de vocês, ou aberto numa aba aí, para vocês compreenderem um pouquinho melhor do que está acontecendo, né? Para vocês verem de fato do que eu estou falando, tá? Mas enfim, que nem eu estava comentando, a Espanha praticamente era dona de quase toda a América, né? O México era da Espanha, descendo o Panamá, Cuba, Bolívia, Equador, Peru, Chile, Argentina, todos esses territórios aí, eles eram todos controlados pelos espanhóis, tá? O Brasil não, né? A única parte do território americano, única não, mas uma das pouquíssimas partes do território americano que tinha sido recém-descoberto naquele período que não era espanhol era o Brasil e acabou, tá? O resto todo praticamente da Espanha.
Então, claro, era natural que a Espanha queria fechar isso daí, queria pegar o Brasil também, né? Nesse sentido e vendo o quanto o Brasil poderia ser importante estrategicamente se eles fechassem a América inteira, tá? Então a Espanha vai tentar, nos primeiros 30, 40 anos, pegar o Brasil, pelo menos retirar do Brasil coisas que eram importantes, como o pau-brasil e coisas do tipo, né? Só que com o tempo, o interesse deles no Brasil diminui ao eles compreenderem que no Brasil não tem ouro, ou pelo menos que não foi achado ouro ainda. A gente sabe que tem ouro no Brasil, eles vão achar depois, mas nos primeiros anos a Espanha tem um interesse muito grande pelo Brasil que acaba cada vez mais indo se reduzindo pelo fato de que não se acha ouro nos vários primeiros anos em que Portugal está aqui, certo? E que a Espanha vai entrar uma vez ou outra para procurar também e não vai achar, né? E a Espanha tinha acesso a prata, a ouro em outros territórios, como a prata na Bolívia e o ouro no México. Então esses outros dois territórios aí davam o que a Espanha queria. Logo, o Brasil ficou de lado para a Espanha, então a Espanha perdeu o interesse e Portugal ficou tranquilo com a Espanha, porque outros países vão tentar ainda, vão continuar tentando invadir o Brasil. No caso, a grande inimiga de Portugal nos primeiros 60, 100 anos de colonização foi a França. A França, eu acho que eu já comentei nos vídeos anteriores, a França tinha um interesse altíssimo no Brasil. A França não tinha praticamente colônia nenhuma na América, certo? Queria o território, mesmo sabendo que ainda não se havia encontrado ouro, mesmo sem saber que se existia ouro ou não no Brasil, a França estava extremamente interessada no país. E por isso vai invadir o território brasileiro em duas regiões, uma no Sudeste e uma no Nordeste, né? E vai fundar várias cidades brasileiras importantes, uma delas, a mais famosa, o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, que talvez seja uma das cidades mais importantes do Brasil, foi fundada por franceses durante uma de suas invasões, tá? O fato é que Portugal vai conseguir, sim, expulsar os franceses daqui, né? Vai conseguir mandar eles embora e vai continuar a sua colonização. Perfeito. Tudo isso vai acontecendo até o ano de 1580. Né? O que acontece em 1580? Portugal tinha um rei chamado Dom Sebastião. O Dom Sebastião, ele era um rei guerreiro, um rei que não tinha perdido o espírito de cruzadas. Lembra das cruzadas que a gente falou no 7º ano? Vamos para Jerusalém, vamos acabar com o infiel, vamos recuperar a cidade sagrada e vamos, né, acabar com esses islâmicos aí, tudo, né? O Dom Sebastião, em 1580, embora já não fosse mais Idade Média, ele ainda guardava esse sentimento de guerreiro, cristão, fiel, que quer acabar com o infiel, com o islâmico, que representa o mal para eles e coisas do tipo. Então ele vai continuar as cruzadas, não vou chamar de cruzada porque não é uma cruzada, mas ele vai continuar as guerras contra o infiel islâmico, tá? O cara que não concorda com o cristianismo e coisa do tipo. O Dom Sebastião tinha esse espírito cruzadista, guerreiro, aventureiro, e enfim, ele vai lutar no Marrocos, né, contra os islâmicos, contra os infiéis islâmicos. Ele tinha 17 anos. Esse meu cachorro, ele tinha 17 anos. Ele ele não era um guerreiro ou um rei comprovado em guerra, não era um soldado, né, vamos dizer assim, né, um rei soldado, coisa do tipo, e vai acabar morrendo na guerra. Desculpa. Ele vai acabar morrendo na guerra chamada Alcácer Quibir, no Marrocos, certo? Só um minuto. Agora sim. Voltando ao que a gente estava falando, desculpa pelo meu cachorrinho, né? Então o Dom Sebastião vai até o Marrocos, certo? Luta nessa guerra chamada Alcácer Quibir, né? O rei de Portugal vai até lá. Ele tinha 17 anos só na época, não tinha herdeiro nenhum, não tinha tido filhos, praticamente parente nenhum dele estava vivo. Praticamente parente nenhum do Dom Sebastião estava vivo, certo? Tios, pai, mãe, filho, já falei que não tinha, irmãos, nada, tá? Então ele não tinha parente nenhum vivo e ele acaba morrendo na guerra de Alcácer Quibir em 1580 no Marrocos, nessa tentativa de lutar contra o infiel islâmico, certo? Aí Portugal tem um problema muito grave, né? O problema de Portugal é quem vai ser o rei, certo? E nessa indefinição, quem vai ser o rei de Portugal,
começam a se procurar os parentes, que parente que o Dom Sebastião tem vivo ainda, né? Se ainda tem algum parente vivo, quem é o mais próximo, coisa do tipo. E vão encontrar somente o primo de segundo grau dele, que estava vivo, chamado Felipe. Era o parente mais próximo dele que ainda vivia, certo? Então, logicamente, ele era o herdeiro, né? Não tem outro, não tem filho, não tem irmão, não tem pai, não tem tio, não tem nada. Então, o parente mais próximo, o primo de segundo grau, é para ele mesmo que vai ser dado o cargo de Portugal. Perfeito, né? Só que tem um problema. O Dom Felipe, o primo de segundo grau do Dom Sebastião, ele era rei da Espanha naquele momento. Então, olha só que loucura. Portugal vai ser passada para o seu maior inimigo histórico, que é a Espanha, hein, gente? Durante 60 anos, de 1580 a 1640, Portugal vai sumir. Portugal vai fazer parte da Espanha, do reino espanhol, porque o Dom Felipe, o primo de segundo grau do Dom Sebastião, o único parente dele vivo, né, o único parente do rei de Portugal que tinha morrido, que ainda se encontrava vivo, vai tomar o cargo de Portugal para ele. E era o justo, em teoria, embora ele fosse do maior inimigo da Espanha. Era primo de segundo grau, naquela época era muito comum as famílias reais se juntarem, então essas maluquices poderiam acabar acontecendo, como aconteceu. Então Portugal some por 60 anos, se torna parte do reino espanhol e junto de brinde, de prêmio, de presente com Portugal, vem tudo que Portugal também tinha no mundo, incluindo o Brasil. Então o Brasil se torna parte também do reino espanhol naquele momento, certo? O que significa? Isso significa muitas coisas, para o Brasil principalmente. O Brasil agora vai passar a ser cuidado, né? Palavra errada, mas o Brasil vai passar a ser, perdão, dominado por um país que em teoria não tem interesse nenhum nele, né? A Espanha, ela não, como eu acabei de comentar agora há pouco, a Espanha não queria nada com o Brasil. Para o Brasil, para a Espanha, não era uma coisa que daria tanto dinheiro, por exemplo, como o ouro que eles extraíam do México ou como a prata que eles estavam extraindo da Bolívia. Então, para que Brasil, certo? Resultado, eles vão literalmente deixar os senhores de engenho que estavam aqui produzindo cana, né, e extraindo pau-brasil também, embora, como eu já comentei, o pau-brasil já tinha diminuído bastante, eles vão deixar essa galera toda aqui do Brasil a Deus dará, então eles não vão dar suporte para eles mais, certo? Para que a gente vai continuar investindo em cana, que é, como eu comentei já, um negócio caro, um negócio de investimento alto, um negócio arriscado, e ainda tem o perigo dos índios no Brasil que não gostam desse senhores de engenho. Por que a gente vai continuar investindo nisso enquanto a gente pode investir num negócio muito mais barato e mais fácil, que é o ouro? Extrai o ouro, extrai a prata, leva para a Europa, fim de papo, né? Então, a Espanha vai olhar os seus territórios, vai ver, bom, se a gente precisar de mais defesas, se a gente precisar de mais escolta, a gente precisar dominar um território, para que lugar que a gente vai mandar nossas tropas? Vai ser o Brasil? Não. O que tem no Brasil? Cana de açúcar, não perigoso, mas um negócio de alto risco, dá dinheiro, dá muito dinheiro, mas muito alto risco, e para o Brasil. Né? E o que a gente tem no México? Ouro. Ouro tem risco? Risco nenhum. Tá? A extração é fácil. Então, Brasil para quê? Vamos concentrar nossos esforços no México e no Peru e na Bolívia, que tem prata. Prata na Bolívia, ouro no México. Peru também tinha muita prata e muito ouro também, mas enfim. Seja como for, o que eu quero deixar claro é que a Espanha, naquele momento, deu de bruços, né, deu de ombros para o Brasil, falou, né, não importa, esse território aí a gente vai ficar mais concentrado em México, em Peru, em Bolívia e outros tantos aí que eles estavam extraindo ouro e prata. Maravilha. É nesse momento justamente que o Brasil vai se tornar alvo de interesse de outros países, né? Eu já citei a França em momentos anteriores, mas agora a Holanda, olha que curioso, tinha acabado de se libertar da Espanha, certo? Tinha acabado de fazer a sua independência com relação à Espanha. A Holanda também era território espanhol, vai se libertar dos espanhóis e vai falar, vamos dar o troco nesses caras aí? Vamos ferir eles, vamos
vamos nos vingar desses caras por tantos anos de dominação e vamos roubar deles, ou vamos tomar deles algum território. Eles vão vir para o Brasil. Eles vão vir para o Brasil por dois motivos. O primeiro é esse. O primeiro é dar o troco na Espanha, certo? Vamos ferrar com eles como eles ferraram com a gente em anos anteriores, como eles dominaram a gente vai tentar ferir eles agora, vamos dar essa vingança. E o segundo motivo era que o negócio que mais dava dinheiro nessa época, gente, era a navegação e era o negócio das colônias. Mesmo o Brasil não tendo ouro e prata, a Holanda não tinha colônia nenhuma. Era um país que, na verdade, nem existia, era parte do território espanhol. Então, que maravilha, vamos pegar uma colônia, vamos navegar e vamos ganhar dinheiro com isso. Burgueses holandeses se reuniram, fundaram companhias de comércio, coisa que a gente falou um pouquinho na aula passada, fundaram duas companhias de negócios marítimos, certo? Uma chamada Companhia das Índias Ocidentais e outra chamada Companhia das Índias Orientais. O que quer dizer isso? Eu já falei para vocês o que é Índias, né? O Índias era o nome dado a todo o Extremo Oriente. O que hoje é, por exemplo, a Índia, a China, o Japão e outros países aí todos que a gente pode encontrar no Extremo Oriente. Só que o Brasil não, a América quando foi descoberta e ainda não tinha esse nome, muita gente chamava também a América como as Índias Ocidentais. Então a gente tinha as Índias Orientais, o Japão, a China, a Índia, e a gente tinha as Índias Ocidentais. Brasil, México, Peru, Estados Unidos, o Canadá e outras tantas aí da América, tá? Então, durante muito tempo, a América acabou sendo chamada de Índias Ocidentais. Logo, como a Holanda queria investir em navegação, vai fundar essas duas companhias de negócios. Uma para ir para as Índias Orientais, que todo mundo ainda estava indo para pegar especiaria, aquela coisa toda, e outra para fazer negócio nas Índias Ocidentais. Agora, onde tem lugar para fazer negócio nas Índias Ocidentais, ou seja, na América, onde que a Holanda pode concentrar seus esforços? Eles vão olhar e falar, México não dá. México tem uma grande proteção da Espanha. Peru, Bolívia, muito difícil. Mesmo caso, a Espanha protege com unhas e dentes aqueles territórios. E o Brasil? O Brasil estava, em teoria, sendo defendido pelas tropas que já se encontravam aqui. Se as pessoas que moravam no Brasil naquele momento fossem pedir ajuda para alguém, no caso teria que ser para o reino espanhol, essa ajuda não chegaria, certo? Então, o que tinha aqui era o que ia ser obrigatoriamente responsável por defender o país, ponto, acabou. Perfeito. A Holanda vem para cá, né? Vai vir aqui em 1625 e vai tentar invadir, olha só, gente, vamos pensar o seguinte, se a gente fosse buscar um território no Brasil para se invadir naquele momento que estava dando muito certo, a gente poderia pensar em 3 lugares mais importantes. Os 2 primeiros que devem vir à nossa mente são as capitanias que deram certo, Pernambuco e São Vicente, que eu já falei também numa aula anterior para vocês, numa videoaula. E o terceiro lugar seria a capital do Brasil. A capital do Brasil, Salvador, naquele momento, tá? Perfeito, é para onde os holandeses vão primeiro, eles vão para a capital. Porém, embora seja de fato o território mais adequado para se invadir, porque com certeza seria o território que mais vai estar desenvolvido, mas enfim, vai ter um centro ali de produção, né? Uma cidade mais pulsante, melhor, entre aspas. Agora, também por se tratar da capital, vai ser a cidade mais bem defendida, certo? Então, quando os holandeses vêm para cá, eles batem na porta de Salvador, mas não conseguem invadir a capital do Brasil. Eles não conseguem invadir o território. Salvador estava muito, mas muito bem defendida. São vários anos de guerra em que eles não tem jeito, né? Eles tentam, certo? E acabam desistindo no ano seguinte, tá? Então, Salvador não rolou. Não deu certo as tentativas de invasão da capital do Brasil. Após a tentativa frustrada dos holandeses de tentar invadir a capital do Brasil, em 1624, tá? Isso vai acontecer em 1624. Eles tentam durante um ano conseguir consolidar a invasão da capital do Brasil, mas não conseguem. Eles desistem, acabam voltando para casa para tentar se preparar para uma nova invasão, né? E não mais em Salvador, porque os salvadores percebem que não tem jeito. Eles vêm para cá, ficam um ano e pouco, tentam outras incursões ao longo dos anos, mas Salvador esquece, não tem jeito.
Então eles voltam para casa, voltam para a Holanda, e alguns anos depois, em 1630, mais preparados, com mais força, com mais determinação e também com um novo alvo, né? Não mais Salvador, não mais a Bahia, eles vão tentar voltar a buscar a dominação do território brasileiro. E aí eles decidem ir para Pernambuco. Pernambuco é a segunda tentativa holandesa de dominar o Brasil, né? Então eles voltam para cá com força total e tentam entrar e batem na marra em Pernambuco para dominar a região e a cidade. Cidade de Recife, no caso, a capital de Pernambuco no período, tá? E vão lá e mandam ver. Literalmente, eles vão acabar com a cidade de Recife no processo de dominação do território. E, de fato, com isso eles conseguem dominar a cidade. Recife, então, é dominada pelos holandeses. Na verdade, não só Recife, mas a boa parte da capitania de Pernambuco vai ser tomada pelos holandeses naquele momento. Certo? Agora, por que Pernambuco e não São Vicente? Gente, questão de distância, tá? Simplesmente porque a Europa está muito mais próxima do Nordeste brasileiro do que do Sudeste brasileiro. Então, devido à facilidade com relação à distância, Pernambuco vai ser escolhido e não São Vicente naquele momento, tá? Perfeito. O território é tomado depois de muitas lutas e muita guerra na região. Eles vão demorar praticamente 7 anos para dominar toda a capitania de Pernambuco. É um tempo longo de guerra, né? Mas de fato eles aumentam o território ali para eles. Nesse tempo, eles vão tentar consolidar a sua presença no Brasil através de acordos, através de negócios com senhores de engenho no Brasil, tentando perceber ou tentando entender o que era necessário para eles se fixarem para o negócio holandês funcionar aqui na região. Uma coisa importante que eles vão fazer também é escolher Olinda como a capital do Brasil holandês. Por que isso acontece? Primeiro, porque Recife está detonado. Segundo, Olinda se tornou, vamos dizer assim, o símbolo da invasão holandesa na região, devido ao fato de que Recife durante muitos anos perdurou como capital e agora eles queriam mostrar uma modernização nova, diferente, absurdamente mais envolvida do que, por exemplo, era a capital anterior, no caso Recife, que estava destruída. Só que Recife também não vai ficar de lado não nessa questão, daqui a pouco eu falo sobre isso. Porém, o grupo de burgueses estava fazendo negócio no Brasil naquele momento, o grupo burguês de holandeses, chamava-se, que nem eu já comentei, Companhia das Índias Ocidentais. Esse grupo aí, ele não estava conseguindo ter progresso. Mesmo nesses 7 anos de guerra aí que eles ficaram para consolidar toda a região de Pernambuco e tentar fazer negócios com os senhores de engenho, estava muito difícil, né? Portanto, esse grupo holandês vai contratar uma outra pessoa, um outro holandês, um outro líder da região para colocar ordem naquele lugar. Uma pessoa mais experimentada, com mais toque para essas situações, com um cuidado maior para a relação com o senhor de engenho, que consiga fazer um meio de campo, consiga fazer essas relações entre os holandeses e os senhores de engenho funcionarem, né? Esse cara que vai ser escolhido vai ser o Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, tá? Esse holandês que vai ser escolhido para vir para o Brasil e falado, Nassau dá um jeito nessa região, a gente precisa começar a ganhar dinheiro, não só entrar em conflito com os caras. Perfeito, Nassau, ele fala, tudo bem, mas eu vou fazer do meu jeito. Então, quando ele vem para o Brasil, ele vem com uma comitiva. O que é uma comitiva? Um grupo de pessoas, tá? Um grupo de pessoas bem numeroso, certo? Para ajudar ele nesse sentido. E que pessoas são essas? Soldados, né? Vai meter a cacetada em todo mundo? Não. São o quê? Pessoas, governantes, políticos, né? Para ajudar? Não. Quem que o Nassau traz para cá? Ele traz um historiador, ele traz um biólogo, ele traz um pintor, ele traz cientistas, ele traz esse tipo de pessoa
para o Brasil. O projeto do Nassau era desenvolver a região enquanto eles estavam aqui, certo? O Nassau ele pensou o seguinte: eu só consigo conquistar essas pessoas, esses senhores de engenho, se eu mostrar algum tipo de interesse pelo que eles fazem aqui e pelo que eles são. Portugal nunca mostrou esse interesse em momento algum, e muito menos os espanhóis. Então o Nassau ele vai trazer esses pintores, e esses pintores vão pintar o quê? Eles vão pintar os escravos, eles vão pintar os engenhos. As primeiras pinturas que a gente tem do Brasil, tá? Do Brasil de engenho, de escravo, de índio, é de um holandês, o Frans Post, certo? O Albert Eco é um outro péssimo nome, Albert Eco, tá? Eles são os dois principais pintores holandeses que estão no Brasil pintando imagens do cotidiano brasileiro naquele momento, que é engenho, é moenda, é cana-de-açúcar, é índio, escravo, esse tipo de coisa, né? Então esses dois aí vão começar a pintar. A primeira história do Brasil também foi feita por um holandês, olha só. Então esse historiador ele vai vir para cá, ele vai escrever sobre isso e enfim, né? O Brasil está pela primeira vez vendo o território brasileiro. O Brasil não existe ainda, né? O território brasileiro está vendo pela primeira vez algum tipo de interesse. Esses cientistas, biólogos, eles vão catalogar, eles vão fazer os primeiros catálogos que existiram na história do Brasil de flores, plantas, raízes, se tem coisas aqui que servem para curar algum tipo de doença, os tipos diferentes de animais, pássaros e coisas do tipo que vão estar aqui, certo? Agora, e para ganhar dinheiro, o que o Nassau vai fazer? Bom, conquistou o coração do senhor de engenho, né? Sabe que agora tem um líder aqui no Brasil que está interessado nessas pessoas que moram aqui de fato e que vão ajudar, tem que ser parceiro dos holandeses para ganhar dinheiro. Aí ele vai pensar num negócio de fato, né? E ele vai perguntar: o que os senhores de engenho precisam para começar a fazer esse negócio fluir? E precisava de muita coisa, gente. Os engenhos, literalmente na região de Pernambuco, eles tinham sido abandonados por causa dos anos de guerra, também dos holandeses, né? Então, um motivo era esse, mas também faltava peça para engenho, faltava peça para moenda, faltava escravo, tinha muito pouco abastecimento de escravo naquele momento no Brasil. Faltava comida em alguns casos, faltava tudo praticamente, certo? Então faltava trabalhador, faltava ferramenta, faltava peça para engenho, faltava comida, faltava tudo. E o Nassau fala: tudo bem. Então, tudo bem, eu vou resolver todos os problemas para vocês. Eu vou trazer escravo. Aí o senhor de engenho fala: ah, mas a gente não tem dinheiro para comprar escravo. O Nassau falou: beleza, eu empresto esse dinheiro a vocês. Eu empresto a um longo prazo. O Nassau entendia que o negócio da cana, como eu também já disse para vocês, é um negócio longo. Você não vai ganhar dinheiro em 1 ano, em 2 anos. Você vai precisar de 5, 6, 7, 8 anos para começar a ganhar um lucro muito alto. E o Nassau então empresta dinheiro para esse senhor de engenho para comprar escravo, para comprar peça, para comprar ferramentas, para fazer uma série de outras coisas. Empresta esse dinheiro aí aos senhores de engenho e, gente, nesse momento o Nassau era a pessoa mais importante do Brasil. Ele dominou completamente o território, as pessoas que eram importantes, e o negócio está fluindo, né? Os engenhos super modernos a partir daquele momento, escravos para trabalhar naqueles engenhos o suficiente, certo? Agora, todo esse dinheiro não é dele, né? É da Companhia das Índias Ocidentais que emprestou a ele, e ele por si, como ele falou que era o líder e de fato era o líder do Brasil holandês, ele começou a emprestar esse dinheiro para o senhor de engenho. Ele falou: eu quero fazer do meu jeito, e estava fazendo do jeito dele, certo? Ele vai reconstruir Recife, ele vai fazer Recife uma cidade moderníssima, tá? No texto que eu passei, acho que na segunda semana eu falei da invasão holandesa, vai falar um pouco de como Recife ficou. A primeira ponte da América Latina vai ser feita na cidade de Recife, né? Então, modernização completa na região, certo? Recife virou uma cidade belíssima, um luxo, um brinco. Os senhores de engenho com engenhos super modernizados, super bem feitos, reconstruídos, escravo para tudo que é lado, só que o dinheiro não está entrando. E a VIC é a Companhia das Índias Ocidentais, o VIC é o termo em inglês, tá? Mas é como a gente costuma usar o termo. Então, a Companhia das Índias Ocidentais vai começar a cobrar o Nassau. Peraí, a gente emprestou, e cadê o dinheiro? Não volta. Cadê esse dinheiro que não volta? O Nassau falou: bom, a gente tem que esperar. O negócio da cana não é de 1, 2, 3 anos. O Nassau entendia esse processo. A Companhia das Índias era um grupo de burgueses e não entendia isso. Eles queriam um dinheiro imediato. A gente já emprestou, agora a gente quer de volta, certo? Óbvio, né? Um grupo de burgueses pensar assim. O Nassau falou: não, eu não vou cobrar o dinheiro emprestado. Se eu fizer isso,
a gente vai começar uma revolta e a gente vai ser expulso e tudo que a gente conseguiu até agora, a gente vai perder. O que a Companhia das Índias fez? Demitiu o Nassau e começou a cobrar o empréstimo feito por conta própria. E o que vai acontecer? Justamente o que Nassau tinha pensado que de fato iria. Os senhores de engenho vão se revoltar com essa situação e não vão admitir o que estava acontecendo. Primeiro, porque o Nassau era amado e idolatrado na região e ele tinha acabado de ser demitido. E segundo, o motivo mais importante da revolta dos senhores de engenho, eles não queriam pagar o empréstimo feito, certo? Soma-se a isso que nesse momento Portugal já estava se libertando da Espanha. Portugal vai se libertar da Espanha em 1640 e vai começar a fazer encontros com esses senhores de engenho e incentivá-los a se revoltarem contra os holandeses. E é exatamente isso que vai acontecer. Os holandeses vão acabar sendo expulsos do Brasil depois de alguns anos, na verdade vai demorar algum tempo ainda. A revolta, chamada Insurreição Pernambucana, depois vocês procurem esse termo, chama Insurreição Pernambucana, a revolta para expulsar os holandeses do Brasil, começa em 1645 e vai até 1654. Em 1654, os holandeses são expulsos de vez do Brasil pelos senhores de engenho e pelos portugueses que tinham acabado de se libertar dos espanhóis alguns anos antes, né? Então Portugal financia esses senhores de engenhos para a expulsão dos holandeses do Brasil. Expulsos do Brasil, os holandeses param por aí? Não. Eles vão continuar investindo em cana-de-açúcar. Só que não mais na região do Brasil, porque, né, obviamente, acabaram sendo expulsos. Para onde que eles vão? Eles vão para o Caribe. Eles vão para o Caribe, para algumas ilhas que se encontravam lá e vão tentar pensar de novo em investir em cana. Só que agora eles já têm uma experiência, né? Eles viram que deu errado, que deu certo no Brasil e vão tentar fazer diferente. No Caribe, eles começam a ganhar muito dinheiro com cana-de-açúcar, porque eles já sabiam o que estava acontecendo, eles já sabiam como podia ser feita essa situação, certo? Então, uma série de territórios ali começam a dar muito dinheiro em cana-de-açúcar para a Holanda. Resultado, a Holanda criou, na verdade, depois de ser expulso do Brasil, um competidor ao açúcar brasileiro. Você tinha agora na Europa dois tipos de açúcares. O brasileiro, considerado ainda naquele momento de melhor qualidade, e agora o açúcar holandês feito no Caribe. Né? Então você tinha o açúcar português feito no Brasil e o açúcar holandês feito no Caribe competindo pelos mercados europeus. Só que o açúcar brasileiro era muito mais caro, porque o custo de se produzir no Brasil era muito mais alto do que o custo que os holandeses vão encontrar para se produzir no Caribe. Resultado, cada vez menos o açúcar brasileiro vai ser consumido, e é nesse momento que o açúcar no país começa a entrar em crise. Também nesse momento, vejam só, que vão se achar as primeiras minas de ouro no Brasil, né? Mas essa é uma outra história. É importante vocês entenderem como, então, de fato, a crise do açúcar brasileiro começou. Tem tudo a ver com os holandeses, né, e tem tudo a ver com a saída deles do Brasil. Basicamente, é isso daí, né, para essa semana. Acabou ficando mais longo do que eu esperava, do que eu queria, inclusive. Mas para essa semana vai ser só esse vídeo e as atividadezinhas que eu passo sempre de 5 questões, tá? Fica por aqui, tá bom, gente? Eu espero que vocês consigam fazer um pouquinho mais nessa semana. Um pouquinho mais não, né? Que mais gente consiga me mandar por e-mail nessa semana essas atividades e acaba tendo um tempo extra para fazer coisas anteriores que não fizeram ainda, tá bom? Beleza, pessoal? Valeu!